Passamos, então, à leitura do currículo do Luiz Henrique Pécora, que é formado em Direito pela USP, com especialização em Direitos Humanos, e tem como foco nos seus estudos o assunto Direitos Humanos. Atua pela reintegração de refugiados em São Paulo, como coordenador do projeto social Abraço Cultural. Vamos assistir, então, à palestra do Luiz sobre imigração e refúgio em São Paulo, o papel da sociedade civil no processo de reintegração. Por favor. Bom dia. Depois dessa palestra bastante tecnológica, né, até científica, a gente vai agora puxar para completo outro lado do conhecimento, falando da questão do refúgio e tal, e de como os projetos sociais e a sociedade civil pode atuar de uma forma inovadora nessas questões, né? Como que a gente pode repensar a nossa forma de atuar para ter uma contribuição mais efetiva nessas questões do refúgio. Na minha fala, eu não vou me alongar muito, né, mas eu queria, antes de falar do Abraço Cultural e do nosso projeto, o que a gente tem por trás dele, o pano de fundo desse projeto e por que ele é uma iniciativa bastante inovadora, eu queria um pouco explicar o que é o refúgio, como ele funciona, porque a primeira questão que a gente vê tratando desse tema é uma falta de conhecimento, que é até compreensível, porque há pouco tempo atrás não era um tema quente como é hoje, mas que é preciso compreender se a gente quiser atuar, né? Isso vale para qualquer atuação social que a gente for ter, a gente precisa compreender, de fato, o problema que a gente está enfrentando, se a gente quiser ter ações efetivas que deem um resultado prático e no longo prazo na vida das pessoas que são alvo aí das nossas iniciativas, né? Então, primeira questão, né, que a gente tem que esclarecer é o que é de fato um refugiado, né? Aí no slide eu colei o artigo da lei do Estatuto do Refugiado, né, que basicamente copia a legislação internacional, dizendo que define o que é um refugiado, né? Então tá lá, será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição, por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa e não queira acolher-se à proteção de tal país. Esse primeiro artigo é a definição principal de refugiado, é onde está a maioria dos casos mesmo, e a palavra-chave aí é fundados temores de perseguição. Um refugiado é alguém que saiu do seu país, que se viu obrigado a sair do seu país, do seu círculo de inserção social, da sua família, do seu contexto, por uma questão de segurança mesmo. Ele se vê perseguido, de fato, ou ele tem medo de ser perseguido, porque ele vê que ele está sob uma ameaça aí por esses motivos que a própria inciso aponta. Então, motivos de raça, né, conflitos étnicos, etc., de religião, nacionalidade, o grupo social aí entrando mais na questão, por exemplo, dos homoafetivos, questões de gênero e opiniões políticas, disputas internas do país, né? É importante lembrar que, em geral, né, esses fundados de temor de perseguição, isso acontece de uma forma generalizada ali naquele país e, enfim, é um problema que pega individualmente essas pessoas, mas que ocorre de uma forma até sistemática dentro de um Estado que não protege devidamente os seus nacionais ou as pessoas que, em tese, ele deveria garantir os direitos humanos, né? Essas pessoas não veem sua situação garantida e se veem obrigadas a migrar. Então, a primeira questão de lembrar do refúgio, né, a diferença de uma migração tradicional, é esse motivo que ela é obrigada a sair do seu país de origem. Ela é obrigada porque ela vê a sua vida em ameaça, em risco, se ela continuar ali, né? Isso já quebra um monte de preconceitos que a gente vê na sociedade em relação ao refugiado, de associar ele a um fugitivo criminoso, a um terrorista, alguém que veio aqui para roubar emprego e essas coisas que a gente escuta que absolutamente não fazem sentido, né? O segundo
ponto que a lei coloca é: não tendo nacionalidade, estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa e não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no anterior. Esse artigo, esse inciso é mais para lembrar dos apátridas que não têm proteção por Estado nenhum e eles precisam ter a proteção de Estado segundo a lei internacional, né? Mas é basicamente a mesma ideia. O terceiro ponto é: devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país, né? Esse terceiro inciso foi, na verdade, uma conquista de países africanos aí para ser incluída na legislação internacional, porque o refúgio originalmente era mais para perseguições que fossem muito claras, quem estava perseguindo e o motivo, né, no caso ali dos motivos descritos. Mas existem casos de países, como é o caso da Síria hoje, que você não vai identificar, de fato, um desses motivos especificamente ou uma perseguição específica àquela pessoa, mas que a situação do país é tão grave em termos de violação sistemática de direitos humanos, de generalizado conflito, né, que elas também não têm opção, elas têm que migrar, porque dentro do país delas não tem a menor condição de sobreviver, né? É o caso da Síria hoje, mas é o caso de tantos outros estados que estão num conflito aí crônico que a situação no país é insustentável e elas se veem obrigadas a migrar para outro país para ter condições de simplesmente sobreviver, né? Então, isso para definir um pouco o que é refugiado, né? Mas também tem umas confusões que a gente precisa lembrar trabalhando essa questão, né? Qual a diferença de um refugiado para um asilado ou um exilado, ou até um anistiado, né? Às vezes esses termos confundem todo mundo e todo mundo bota todo mundo na mesma salada, né? Mas o refugiado, eu já expliquei o que é, o que difere ele para um asilado político, né? Um asilado é, na verdade, bastante próximo de um refugiado, mas o asilado é mais por uma disputa política interna do país e ali facções políticas. Você vai ver que uma pessoa se considera perseguida pelo Estado por conta de sua posição, de sua atuação política mesmo, stricto sensu ali falando, né? Então é um conceito um pouco mais político que envolve aí até interesse de estados. Então é uma concessão que o Estado faz, enquanto no refúgio, por obrigação internacional, os estados são obrigados a receber essas pessoas. É claro que vai ter um processo de reconhecimento e tal, mas uma vez que as pessoas se encaixem no critério do refúgio, o Estado é obrigado a acolher essas pessoas e dar segurança a elas. No caso do asilado, o Estado faz uma análise dessa pessoa para dizer se ela é efetivamente perseguida ou não, e é um julgamento até político, né? É o caso do Assange, que é um caso que ficou bem famoso, que é ali questionável, né? Ele divulgou segredos de Estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos enquadrou, né, ele num crime, e aí ele foi pedir asilo em outros estados, dizendo que por uma questão política ele estava sendo perseguido pelos Estados Unidos. E ali, acho que ele está na Colômbia, não é isso? Não, Moscou. É no Equador que está o outro, né? O Equador é o Assange. Snowden em Moscou, isso. Que aí esses estados reconheceram essa questão de dizer, não, mas ele divulgou os segredos porque era um direito dele, a transparência e tal. Então, é uma questão muito mais política até, e o Estado pode ou não reconhecer. Então, essa é a diferença. O número de asilados é muito menor, existe ali um número significativo, mas é muito menor hoje do que o número de refugiados, né, de fato. O exilado, na verdade, não é outra questão. Na verdade, ele é expulso do seu país porque o Estado, enfim, não quer que ele considere que aquela pessoa é uma ameaça. Na verdade, o exilado não é uma categoria aí regular. O Estado não pode exilar seus nacionais, mas nas ditaduras a gente teve muitos casos de pessoas que foram expulsas porque eram consideradas uma ameaça à segurança nacional, etc, etc. Então, é outro caso aí de imigrações aí forçadas, né? E o anistiado, por fim, não é nada disso tudo. O anistiado, ele é um imigrante normal que
veio de uma forma irregular e que o Estado anistiou essa situação irregular e considerou a regularidade dele aqui. Então, também não tem nada a ver com nada disso. Então, são os termos que a gente, às vezes, vê que as pessoas confundem e tal, e é bom a gente esclarecer para saber exatamente do que a gente está falando, né? Bom, e o refugiado é imigrante? Né? Óbvio que sim. De certa forma, o refugiado é um imigrante, como outros imigrantes, com a exceção de que um refugiado se vê forçado a sair do seu país, né? Existem vários motivos que levam à imigração. Algumas delas são mais sensíveis, né, no contexto internacional, né, falando de uma forma global, principalmente a migração econômica, que pessoas que saem para buscar uma vida melhor em seu país, porque no seu país as condições econômicas são péssimas e elas escolhem sair do seu país de origem, né? Aí é questionável até que ponto a imigração econômica também não é uma espécie de refúgio. Existem uma série de discussões aí que a gente vai ter, mas a gente gosta de tratar o refugiado junto na questão dos imigrantes, né? A gente vai ver na prática que os imigrantes irregulares às vezes estão numa situação muito pior do que um refugiado regularizado, porque pelo menos o refugiado tem documentação, ele tem uma questão, né, ele tem uma segurança aqui de que ele não vai ser deportado. Então, é diferente de imigrantes que ficam numa situação irregular por muito tempo e que ficam à margem mesmo da sociedade, sem documentação, submetidos a uma série de exploração, né? Para esclarecer um pouco isso. O caso dos haitianos também, né? Se diz que eles são refugiados, e a gente até considera que são, mas numa categoria diferente, né? Na prática, tecnicamente falando, o haitiano não é um refugiado. Por quê? Dentro da definição de refugiado que eu apresentei para vocês, o refúgio ambiental não é reconhecido, né? Seria o caso dos haitianos, que saíram primeiramente por conta do terremoto, que se criou um grande fluxo de emigração de haitianos e que vieram para o Brasil principalmente, e depois por motivos econômicos. Mas isso não é reconhecido no sistema internacional. Embora nas discussões acadêmicas enfim, nas discussões que tem entre as instituições que trabalham com isso, se considere bastante como um caso de imigração forçada, porque o país realmente ficou numa situação calamitosa e, de novo, essas pessoas se viram obrigadas a sair do seu país de fato. Então, apesar de não ter um enquadramento legal definitivo, se considera o haitiano como um caso aí à parte de imigração, e por isso eles têm um visto humanitário por conta do Estado. E aí você vai ter uma série de discussões para dizer, pô, mas outras nacionalidades também têm uma situação, né, similar no seu país, por que elas não têm o visto humanitário? E a gente vai entrar numa série de discussões que, para resumir bem, entra aí na questão mesmo da nossa legislação de imigração, que felizmente está sendo revisada, que é uma legislação que foi, né, da ditadura, e vê, né, o imigrante, não só o refugiado, mas o imigrante mesmo, como uma ameaça à segurança nacional, que é algo que absolutamente não faz sentido dentro de uma democracia e precisa de uma série de adaptações, né? Mas isso é outro tema que eu não quero me aprofundar. Muito bem. Explicando o que é um refugiado, eu queria explicar também como funciona, né? Qual é a dinâmica do refúgio, para onde eles vão, onde eles estão, e falar um pouco de como funciona isso e como que eles vêm parar no Brasil. Depois o Marcelo vai passar um pouco dos dados aqui no Brasil, né, Marcelo, sobre como é o fluxo de refugiados para o Brasil, mas eu queria dar um pouco essa noção geral para a gente entender onde eles estão e para onde eles vão, né? Então, vamos lá. Em 2014, segundo o relatório do Acnur, a gente teve aí aproximadamente 14 milhões, é isso mesmo, e 500 mil pessoas em situação de refúgio ou situação análoga. Tá? Então, 14 milhões e 500 mil pessoas. É muita gente. Aí mostrando como a gente vive, de fato, uma crise migratória a nível mundial do refúgio e que é um tema que a gente, como humanidade, precisa dar mais atenção a isso, e aí entrando todas as barreiras que as pessoas enfrentam nos países que elas vão buscar refúgio, todo tipo de preconceito e todo tipo de obstáculos que elas veem para efetivamente conseguir uma vida melhor em outro país, né? Ali tem mostrando também 1 milhão de
né, 800 mil pedidos de asilo político. E esse é um número que eu queria destacar também, 32 milhões de deslocados internos, né? Isso depois, nos próximos slides, aí eu vou mostrar para vocês para dizer que esses números, né, às vezes escondem, a gente acha que eles estão indo sempre para a Europa e tal, mas, no geral, os refugiados eles ficam próximos ao seu país de origem. E o número de deslocados internos é outro número que mostra isso, porque, às vezes, eles nem querem sair do seu país, eles vão por uma região do seu país que é mais segura, né? Então, no total, a gente tem quase 55 milhões de deslocamentos forçados no mundo. É muita gente, e por isso a gente fala de uma crise migratória hoje, que não tem tido soluções efetivas. A gente vê que as iniciativas dos estados para lidar com esse problema são muito tímidas, e muito menos é feito para resolver, de fato, os conflitos. Na verdade, o que a gente vê aqui, em geral, acaba sempre botando mais lenha na fogueira, né? Onde estão esses refugiados, né? Como eu falei, eles ficam próximos dessa zona de conflito. Então, principalmente, eu vou mostrar no slide depois, nesse slide seguinte. Não sei se dá para ver direito, mas mostra um pouco onde estão os deslocados internos e os refugiados e as outras categorias também, né? Principalmente, eles ficam, vocês podem ver até que a África está subdividida em regiões, na África e no Oriente Médio, que é onde estão a maioria dos conflitos internos dos estados. E essas pessoas acabam migrando para países próximos, regiões próximas que têm um nível de segurança melhor, né? Por isso, o que eu queria destacar aqui com esse gráfico é chamar atenção para o seguinte: a gente se vê muito na mídia e até o pronunciamento de estados e tal, que existe uma crise migratória na Europa, que, enfim, a Europa, as pessoas estão indo todas para a Europa ou para os Estados Unidos, está gerando ali um nível de estabilidade gigante e tal, mas quem mais recebe pessoas deslocadas, deslocamentos forçados, são estados do Sul, são estados pobres, estados que não têm uma economia forte, que pode, né, receber essas pessoas de uma forma melhor. O que a Europa recebe, comparativamente, apesar de ser dentre os estados né, desenvolvidos onde mais vão refugiados, não é, a nível mundial, quem mais recebe. Na verdade, se você for ver, por exemplo, a Turquia e o Líbano, países vizinhos à Síria, esses países já receberam milhões e milhões de refugiados. O Líbano mesmo tem poucos milhões de habitantes e receberam milhões de sírios refugiados, numa situação muito mais grave do que os países da Europa, que acusam né, de uma crise aí, de não poder acolher essas pessoas, tá? Então, acho que é bom a gente ter isso em mente. Queria mostrar também ali o Brasil, né, a América Latina, na verdade, que tem um número muito grande de deslocados internos, que aí é pela questão da Colômbia, das Farc, principalmente, mas que você vê que o número de refugiados é relativamente pequeno, né? O que a gente vê é que esse número vem crescendo ano a ano, depois o Marcelo vai falar mais, mas em relação ao resto do mundo, a gente não é uma região que tem particularmente um fluxo muito grande de refugiados. Mas os refugiados que chegam aqui também têm muitos problemas de reintegração, e é isso que a gente vai trabalhar como sociedade civil, que a gente tem um papel, que a gente vê que a gente tem um papel, apesar das políticas públicas serem muito insuficientes na reintegração dessas pessoas, né? Bom, um outro gráfico que eu queria mostrar aqui, para mostrar, ao longo do tempo, o número de refugiados e deslocados internos, né? Então, você vê, é um gráfico interessante, essa rosácea, né, mais ou menos, mas você vê que teve ali um crescimento muito grande na década de 90, né? No mundo inteiro, tá? Refugiados no mundo inteiro. Refugiados e deslocados internos. E você vê que teve ali, depois, no começo dos anos 2000, deu uma trégua, e que esse número vem crescendo, então, ano a ano, até chegar aí nesse recorde que a gente está vendo em 2014, de número de deslocados forçados. Você vê que o vermelhinho, que é o número de deslocados internos, está sempre aí, pelo menos uns 2/3 do número de deslocamentos forçados no mundo, né? Para reforçar os dados que eu passei antes para vocês, desse número do crescimento que ele vem tendo ao longo dos anos, tá? Bom,
e que barreiras essas pessoas enfrentam na hora que elas chegam no país, né, para se reintegrar na sociedade, né? A gente vê que o refugiado, quando ele tenta se inserir, diferente de outros problemas sociais, que às vezes você consegue até... Todas as questões sociais têm uma complexidade muito grande, mas os refugiados em si, eles têm um problema, né, que trabalha muitas questões. Trabalha, na verdade, todas as questões de uma pessoa, complexidade de uma pessoa que, de repente, se perdeu todos os laços com o seu país de origem e se vê aqui meio que sozinhos, tendo que ir num país diferente, com uma cultura diferente. Então, você vai ver como barreira de reintegração. Primeiro, o idioma. Elas não falam o nosso idioma, não conseguem pedir informações, não conseguem se comunicar devidamente, e até elas não... Né, a gente não gosta de pensar que eles, para estar no nosso país, eles têm que, pelo menos, falar a nossa língua. Não, se a gente falasse a língua deles, a gente até poderia se comunicar, mas é um instrumento mesmo de comunicação, e sem esse instrumento elas não vão se reinserir devidamente na sociedade, né? Documentação é o segundo problema. Com o crescimento que a gente teve no número de refugiados no Brasil, elas não conseguem, enfim, a burocracia não consegue dar conta das solicitações de refúgio. Então, isso é um problema que a gente vê. O CONARE mantém o mesmo número de funcionários, com a mesma sistemática, para um número de solicitações muito maior. Então, existe uma barreira aí que eles não conseguem, no fim, regular, apesar de né, ser obrigatório receber esses refugiados ficam numa situação de vulnerabilidade, porque eles só têm, no fim das contas, o protocolo de solicitação de refúgio que, por falta de conhecimento, ninguém aceita e considera eles como pessoas que estão aqui numa situação irregular, né? Moradia, a questão de ter uma rede de apoio aqui que possa auxiliar eles na reinserção, tudo isso são problemas que a gente vê, né? E também os preconceitos, né? A gente... Apesar da gente gostar de dizer que o povo brasileiro é muito acolhedor enfim, que não tem preconceitos, a verdade é que a gente vê, e os casos aumentam, né, com o aumento do número de refugiados, a gente vai vendo como existem casos de xenofobia, de racismo, até estereotipação em relação a essas culturas, que tudo isso acaba sendo barreiras para essas pessoas conseguirem se reinserir, né? O que a gente gosta de lembrar é que essas pessoas são, enfim, são pessoas que têm um passado, que elas têm uma família, elas têm um histórico profissional. Em geral, essa falta de conhecimento em relação a essas pessoas coloca elas nesse véu, né, de coitados, às vezes, até, né, se não for um preconceito, né, mais agressivo, até um preconceito mais sutil, de achar que eles são pessoas que estão destinadas a sofrer, mas a gente esquece que são pessoas que têm um passado e elas têm capacidade e né, têm capacidade, inclusive profissional, enfim, elas têm toda uma complexidade humana, como todo ser humano, né? E o que a gente tenta mostrar como sociedade civil é isso, e quebrar esses estereótipos e preconceitos a partir das iniciativas que a gente vai mostrar aqui, né? Falando disso, então, qual que é o papel da sociedade civil na reintegração, né? O que a gente pode fazer? O que eu, né, gosto de dizer como sociedade civil, que a gente pode atuar é muito além do mero assistencialismo, né? É claro que as pessoas precisam, né, de alguma situação mais imediata, de doações materiais e tal, mas existe muito mais por ser feito, né? Então, eu acredito que a sociedade civil acaba tendo esse papel primeiro, de atuação em prol dos direitos humanos. Eu acho que é um compromisso como cidadãos que todos tenham isso no seu dia a dia, de compreender a realidade dessas pessoas e atuar em defesa dos direitos humanos. Isso vale para qualquer causa que a gente for pegar, né? Depois, na questão do refúgio, é a construção dessa rede de solidariedade, né? Então, instituições que possam dar essa acolhida, uma orientação para essas pessoas e que tenham um aprendizado, e um aprendizado mútuo mesmo, né? A gente pode, da mesma forma que a gente pode auxiliar eles a entender a cultura brasileira e como se inserir aqui, a gente tem muito a aprender com a cultura deles. Então, essa questão de valorização também é bastante importante. Um outro papel da sociedade civil é a nossa relação com os poderes públicos, aí trabalhando na articulação, no diálogo, até no questionamento, na denúncia, eventualmente, de
de alguma falha que a gente vê na atuação das políticas públicas, né? Isso é importante porque, como eu falei, tem coisas que não dependem só da sociedade civil, tem coisas que dependem do Estado funcionar direito. O problema da documentação é um deles, e uma série de outras questões que a sociedade civil não pode resolver sozinha e depende de políticas públicas ativas e efetivas para alterar, enfim, a realidade dessas pessoas, né? E, por fim, eu acredito que isso é um dado muito importante da sociedade civil, é estimular a autonomia, né? Não aqui no sentido de que eles se virem e se deem conta da sua vida, mas não, de trabalhar lado a lado com essas pessoas, de braços dados mesmo, para que elas possam construir a sua autonomia aqui e não depender de outras pessoas, né? A gente não gosta de pensar que elas são pessoas que devem sempre ser tuteladas, sempre auxiliadas de alguma forma, e a gente quer inverter isso na nossa atuação, né? Então, como que isso se traduz na prática, né? E aí eu vou falar um pouco do Abraço Cultural, como a gente atua no nosso projeto. O Abraço Cultural é um curso de idiomas, na verdade, que os professores são refugiados, né? Mas por quê? O que está por trás dessa ideia? O que a gente vê, mais do que a questão de ser uma alternativa de renda, é trabalhar a quebra desses estereótipos e tirar eles da posição de assistidos, para a gente mostrar que a gente tem muito que aprender com esses refugiados e imigrantes, né? A gente trabalha principalmente com refugiados, mas também tem alguns imigrantes, por outros motivos, mais que a gente considera que tem uma questão de vulnerabilidade social. Mas a ideia é justamente essa, a gente quer quebrar esses estereótipos de que são pessoas, que são coitados, que a gente tem que sempre colocar numa questão de diminuição, e inserir eles no mercado de trabalho de uma forma que valorize a capacidade deles. A gente vê muitos dos refugiados que chegam ao Brasil têm uma qualificação profissional alta, são engenheiros, são jornalistas, são contadores, a gente tem ali no contato que a gente vê no dia a dia, uma formação muito diversa, antropólogos, eles têm um passado e uma construção profissional mesmo que é completamente esquecida aqui no Brasil, por conta dos próprios estereótipos que a gente tem no dia a dia de, enfim, colocar todos no mesmo saco, de que são pessoas que fugiram, que não tinham nada e nunca tiveram nada e que estão destinadas a sofrer, como eu falei antes. Mas a gente quer mostrar o outro lado, a gente quer mostrar que elas têm um passado, elas têm algo a contribuir com a gente, elas têm algo a contribuir para o país como um todo. Então, essa é a ideia do projeto, a gente coloca eles na posição de professores, capacitando eles profissionalmente para dar as aulas, porque não é só pelo fato de eles falarem uma língua estrangeira que eles são aptos a dar aula, então a gente faz uma capacitação com uma equipe pedagógica que trabalha com eles, e nas aulas a gente trabalha a cultura do país deles de origem, a gente dá uma oportunidade para eles falarem, e a gente sempre faz uma atividade toda semana, uma atividade cultural mais aberta, em que outros refugiados podem apresentar a cultura do seu país, que tem uma roda de conversa, que a gente pode dar voz para eles, e eles poderem dizer sobre si mesmo, sobre a sua experiência pessoal e o que é estar aqui no Brasil, para que a gente possa trabalhar essa conscientização e, enfim, demonstrar que são pessoas que têm todo um passado, toda uma visão de mundo que a gente tem que valorizar e enfim, trabalhar com elas para que elas possam se reinserir dentro de sua complexidade humana como qualquer outro, né? Então, com isso, acho que eu encerro aqui a minha fala e queria só, no último slide aqui, deixar para vocês alguns links aí de algumas instituições. O Marcelo aqui vai falar do ADOS, que eu considero que eu próprio sou voluntário no ADOS e eu considero que é uma iniciativa bastante inovadora também em termos de visão de atuação de sociedade civil numa causa, mas aí também tem uma série de outras instituições que vocês podem procurar. O Abraço Cultural está lá também, que trabalham a questão do refúgio aqui no Brasil, né? Então, acho que eu encerro aqui minha fala. Muito obrigado.